das partes que eu mais gosto desse livro é sobre a escrita ser uma questão de lógica, como se a escrita pudesse organizar os nossos pensamentos. Se nós acreditamos que é a escrita que organiza o pensamento, nós estamos querendo dizer que qualquer analfabeto não pensa. E eu acho que não é bem por aí, né? A palavra é o testemunho da ausência. O autor do livro Redação Inquieta é professor e filósofo. Digo filósofo não por ser formado em filosofia, mas porque o ato de teorizar a escrita, diz ele redação, mas eu coloco aqui escrita, ou seja, um campo amplo, foi no livro uma verdadeira aula de didática. Existem muitos pontos a serem ressaltados. Final, inclusive, é um deles. No fechamento do livro, Bernardo coloca ao leitor a função de dialogar com o texto lido, através de produções textuais. Escrever também é a ação de responder os autores que nós lemos. Se eu pudesse aqui adicionar alguma coisa, adicionar algo que não foi elaborado no texto, diria que a escrita nada mais é do que um trabalho de citação. Mesmo que inconscientemente, escrevo porque cito aqueles que eu já li. Descrevendo o livro em partes, começo afirmando ser esse um livro teórico. Para os não acostumados, o autor elabora pensamento sobre determinados temas, escrevendo exemplos e oferecendo uma aula que é paulatinamente destrincada em diversas sessões. Primeiro, ele conversa sobre como é o ensino de redação nas escolas. Depois, analisa os motivos pelos quais os alunos não conseguem escrever bem, e assim por diante. Essa é a construção em espiral partindo daquilo que é superficial e que conseguimos ver a olhos nus, descendo para a teoria, os motivos, influências e sentidos que envolvem os fatos tão corriqueiros, que faz com que o livro seja coeso e reúna uma quantidade enorme de informações, algumas vezes filosóficas, sobre o que entendemos sobre o ato de criar textos verbais. De cara, lembro do que mais me convenceu a continuar a leitura. Também apontar esse livro como bibliografia essencial de qualquer professor ou escritor. Ele diz: quem escolhe se compromete. A escrita nada mais é do que a escolha de palavras sobre uma ideia. Para expô-la, mesmo que em uma folha de papel, o escritor precisa se comprometer com o que é escrito. Compromete-se porque a ideia será lida, e ninguém quer parecer meio bobo diante dos leitores, ainda que seja ele mesmo. Para escrever bem, segundo Bernardo, é exigida coragem de se expor, e não são todos os que estão dispostos a divulgar os seus desejos e pensamentos mais profundos. Ao discutir sobre isso em outro capítulo, como eu expliquei, o conteúdo do livro é disposto como uma espiral. O autor volta ao sentido do desejo. Nós, como humanos, desejamos o objeto, mas encontramos prazer antes de obtê-lo. O prazer vem de desejar o objeto dentro de nosso corpo, e não o estímulo externo, o prazer pelo objeto. A escrita torna-se, assim, um por fazer. Estamos sempre escrevendo o mesmo texto, retornando as nossas ideias, reformulando-as de maneira corajosa para que seja compreendida por um outro. O prazer da escrita está na prática, não no livro. A teoria acima pode não parecer nada nova para quem já estuda literatura, mas deixe-me explicar por que redação inquieta é brilhante. Quando o professor de ensino fundamental entra em uma sala de aula com 38 alunos de 12 anos de idade, a tarefa de escrever parece maçante, e em algumas salas até mesmo impossível. As crianças sentem-se estimuladas pelo trabalho criativo e desejam, por assim dizer, a brincadeira. Escrever exige mais do que criatividade. Não são todas as crianças que desejam expor opiniões sobre o trabalho invisível das mulheres na sociedade brasileira. E se o professor não gostar? Pior, e se as outras crianças rirem do que ele acha? E se estiver em dúvida, seria melhor não se posicionar antes de uma pesquisa, certo? O sistema escolar impõe regras ao trabalho criativo que limitam autoritariamente a escrita e ainda exigem uma série de vitórias sobre obstáculos que são naturalmente humanos. E o professor também é limitado nessa tarefa. O profissional da educação também respeita um horário de trabalho, respeita documentos que regularizam o que o aluno deve aprender no ano letivo e ainda por cima passa pelos mesmos crivos morais sobre a escrita. Ele também é humano. E será que ele tem coragem de expor os próprios desejos e angústias? Eu gosto principalmente da passagem em que o professor Gustavo Bernardo trata sobre a liberdade com responsabilidade. Parágrafos acima cita a tarefa da escrita nas escolas como autoritária. Como tarefa escolar, a escrita pode ser oferecida, mas também pode ser imposta. Quando o aluno redige a resposta de uma prova, essa resposta é obrigatória. Muitas vezes o aluno de Fundamental 2 não compreende os motivos para produzir redações, respostas de provas. Para ele, aquilo é apenas uma obrigação.
A escola obriga, mas o aluno não consente com a tarefa. Ao não consentir, ele não toma parte na moral instituída na sala. Quanto mais repressor e autoritário o sistema se apresentar, mais isento de responsabilidade o aluno se sentirá. Ele se sente isento porque não é movido pela moral que limita as suas ações, não toma parte das leis da escola. E principalmente não entende como isso fundamenta a liberdade dele. Em uma passagem, Bernardo comenta: uma sociedade é tanto mais rica moralmente quanto mais possibilidades oferece a seus membros de assumirem a responsabilidade pessoal e coletiva de seus atos e palavras. Professor experiente poderia perguntar: o ideal seria não haver provas e redações na escola? É aí que eu respondo com as palavras do autor. Não há liberdade sem responsabilidade. O aluno ainda é responsável pelas atividades solicitadas pelo professor, claro. Porém, dessa vez, ele é constituinte delas. Há o trabalho de escrita nas escolas para o combate à ignorância. A ignorância não luta, ela se submete. Para não nos submetermos, aqui todos nós, alunos, professores e escritores, é solicitado que combatamos a ignorância com autonomia narrativa. Reescrevemos a nossa história pelo nosso ponto de vista. Não submetemos a nossa história e destinos às vontades do outro. Como adendo, ressalto que nem o livro, nem essa resenha tem a pretensão de resolver as disparidades entre professor e aluno na sala de aula. Porque, obviamente, se as questões envolvessem somente a teoria sobre a escrita, estaríamos feitos. Finalizo mostrando que Redação Inquieta tem mais a oferecer para escritores de todos os níveis do que possa parecer. Cada capítulo disseca os meandros da produção verbal escrita, mas ao mesmo tempo explora exatamente os bloqueios que fazem com que deixemos de escrever ou enfrentar a folha em branco. Sem dúvidas, é uma baita aula de redação.